Glória a Deus, a paz do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tamires, você que entrou, me fala se tá ouvindo alguma coisa, que deu um erro aqui na hora que eu cliquei para entrar. Consegue me avisar aqui no WhatsApp? Estão me ouvindo, gente? Eu tô achando que deu algum problema. Mábia, você entrou, meu amor. Me avisa se está ouvindo. Deu um erro aqui na hora que eu pus para conectar. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tava falando que o micro tinha 2 fones adaptados e eu não sei se tá. Ai, tá tudo ok? Ah, então tá bom. A Tamires também me deu um toque aqui. Ah, então tá. Nossa, eu não sei porque na hora que eu fui entrar deu... falando que tinha 2 adaptadores juntos. Mas tá bom. Tá tudo certo, então. Obrigada, Tamires. Obrigada, Mábia. Glória a Deus. Então, vamos entrando. Sejam todas bem-vindas em nome de Jesus. Nós estamos aqui novamente para falar do amor do Senhor, falar da graça abundante. Oh, glória. Do fruto, né? Os frutos da obediência. Glória a Deus. Não estou conseguindo ver os comentários, mas estamos aqui. Então, toda terça-feira, às 20 horas, estamos aqui, continuando com o nosso estudo, os frutos da obediência. Hoje nós vamos terminar só uma única página que faltou, mas eu nem ia falar, mas eu vou só acrescentar pra gente fechar aquela lá. E nós vamos falar hoje sobre o combate da fé. Se você já quiser anotar aí, o fruto do Espírito, os frutos da obediência, aula 9, e nós vamos falar sobre o combate da fé. Amém? Deixa eu ver quem entrou aqui. A pastora entrou, seja bem-vinda. A Marinete também. Paz, meu amor, seja bem-vinda. A Tamires, a Mábia, a Cleuzinha. Acho que foram essas pessoas que eu consegui ver aqui até aqui. Sejam todas bem-vindas. Sexta-feira nós temos nosso culto presencial na nossa igreja local, Altino Alves de Abreu, 384. Domingo nós temos também culto presencial na nossa igreja local, no mesmo endereço, às 18 horas. Não se esqueçam que o próximo domingo é Santa Ceia, então não faltem, meus irmãos. Vamos estar lá participando do corpo de Cristo, vamos relembrar, trazer a memória. O Senhor, ele fala, né, que é para nós trazermos à memória todos aqueles acontecimentos, porque quando nós olhamos para isso, nós somos gratos diante de tudo que o Senhor fez por nós, amém?
Glória a Deus. Então, recados dados, tudo ok, imagem ok, áudio ok. Vambora? Glória a Deus. Meus irmãos, é com maior alegria que eu tô aqui. Estou aqui para servir vocês. E é muito bom poder estar aqui para servir. Vamos lá, então. Vamos orar um pouquinho? Vamos orar no fundo desse louvor maravilhoso. Tô viciada, gente, nesses louvores. Acho que é espanhol. Eu acho maravilhoso. Pois ouve aí, tá? Pra vocês verem como é maravilhoso. Glória a Deus, Quiluzinha. Glória a Deus, pastora. Vamos orar, então. Vamos convidar o Senhor para essa live. Vamos convidar o Senhor para estar presente aqui nesse lugar. Ah, Jesus, nós ansiamos por Ti. Nós ansiamos pela Tua presença. Nós ansiamos pela Tua graça, Senhor. Nós queremos dobrar os nossos corações diante de Ti agora nessa hora, Senhor. Nós queremos nos voltar, Jesus, diante da Tua presença. Ah, Senhor, como é bom aprender do Senhor que é manso e humilde de coração, Jesus. Como é maravilhoso, Senhor, fazer a Tua vontade, Senhor, porque os Teus mandamentos não são pesados, Senhor. E nós Te louvamos e nós Te agradecemos, ó Deus, por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor fez, por aquilo que o Senhor representa, Jesus, nas nossas vidas, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua misericórdia, Senhor, estendida, Senhor, todos os dias nas nossas vidas. A Tua misericórdia, a Tua bondade, Senhor, elas nos cercam, Senhor. E nós Te louvamos, ó Deus, por isso, Senhor. Muito obrigado, Abba. Muito obrigada, Paizinho. Muito obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito e realizado, Senhor, em nosso meio, Jesus. Nós entregamos diante de Ti essa live, que o Senhor possa estar à frente, que o Senhor possa me dar, Senhor, sabedoria, Senhor, entendimento, Jesus, para falar, Senhor, com os Teus filhos, ó Deus. Que o Senhor possa me dar, Senhor, nesta noite, poder e revelação do Teu Espírito, Senhor. Que tudo aqui aconteça, Senhor, a partir da Tua vontade, a partir do Teu querer, Jesus. É isso que nós ansiamos, é isso que nós Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. E todos dizem amém. Glória a Deus. Meus irmãos, então, como eu iniciei aqui, falando a respeito do que hoje o estudo é sobre o combate da fé. Nós vamos falar sobre o combate da fé. Deixa eu guardar aqui o celular. E na semana passada só ficou faltando realmente uma página. Ah, meu pai também está aí. Pai, seja bem-vindo em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Só faltou uma página. E aqui ele só realmente finalizava. Se eu tivesse visto direitinho, eu tinha até seguido mais 3 minutos, a gente tinha acabado mesmo aquele dia. Aqui só vai falar assim, ó. Espero que agora você veja a diferença entre a graça que Jesus pregava e a graça na qual muitos têm acreditado. A mensagem da graça nos dias geralmente, nos nossos dias geralmente, exalta, creia em Jesus, faça a oração convidando a entrar em sua vida, confesse como seu Senhor e Salvador, e então você entrará no reino dos céus. Muita coisa é mencionada sobre a cruz e sobre o arrependimento. Lembra que eu falei que é muito enfatizada nas igrejas a respeito da graça, mas isso não vem acompanhado a respeito do arrependimento e do pecado? Aí é isso que ele está dizendo, então, que ficou muito bem esclarecido as duas mensagens, né? O que muitas vezes é pregado, mas o que é necessário mesmo pregar e falar realmente sobre a graça, mas acompanhada com a cruz e com o arrependimento. Aqueles que são convertidos dessa maneira tendem a acreditar que qualquer desobediência é coberta pela carta branca da graça de Deus. Seria este o motivo para a falta de verdadeira autoridade espiritual e poder em nossas igrejas?
Seria esse o motivo para a falta de verdadeira autoridade espiritual e poder em nossas igrejas? E espero que você ouça essa mensagem no espírito com a qual ela foi entregue. Amo o povo de Deus e desejo que eles prosperem assim como suas almas prosperam. Portanto, sou forçado a proclamar a sua verdade. O ensino e a doutrina moldam as crenças e a vida de um indivíduo. O meu coração se entristece pelas multidões nas igrejas que têm sido acalentadas e levadas a um estado de mornidão. Paulo instruiu a Timóteo: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim você salvará tanto a si mesmo quanto aos que ouvem. Gente, eu sempre carrego isso comigo, essa orientação de Paulo para Timóteo: cuida da tua vida, cuida bem de ti. Cuida bem de ti. Ele diz: cuida de você e cuida da doutrina. Você cuida de você e você se dobra diante das escrituras para que isso seja vida em você, para que você, como diz Paulo, desenvolva a sua salvação, meus irmãos. É muito importante. Nós não podemos nos desviar das ordenanças, dos caminhos do Senhor, achando que as coisas que nós podemos agora, a partir da graça, vivermos de qualquer maneira. Não, nós precisamos viver segundo a vontade do Senhor. Precisamos dar ouvido a essa advertência. A verdade pervertida pode parecer boa e pode até apelar para o nosso senso de razão, mas ela levará ao engano. A verdade da palavra de Deus alimentará você e o edificará. Ela também o treinará para discernir entre os pensamentos corretos e o incorreto. A verdade pervertida pode desqualificá-lo para o reino. E é por isso que Deus nos adverte a darmos toda a atenção à sua palavra, para que possamos lidar com ela corretamente. Este capítulo traz tanto uma advertência quanto o encorajamento, tanto uma advertência como um encorajamento. A advertência não permite que doutrinas incorretas sobre a graça o desqualifique, e o encorajamento para viver uma vida obediente por meio da graça de Deus que nunca falha. Que a graça do nosso Senhor esteja sempre conosco. Então, se você puder, se você não assistiu a aula passada, nós estamos aqui falando a única página que faltou a respeito da graça que ilude, que é essa graça barata que muitas vezes é ministrada, achando que agora, porque nós somos salvos pela graça, nós podemos andar de qualquer maneira, e não é isso que a palavra nos diz. A palavra diz que nós temos que ter uma vida em renúncia, em arrependimento, uma vida de cruz. E essa graça, é por causa dessa graça que nos constrange, e nós, sendo cheios do Espírito, Ele nos capacita a viver, então, nessa novidade de vida e não usar a graça como motivo para nós pecarmos, amém? A AV também está aí, a Paty também, sejam bem-vindas. Então, gente, a gente vai começar hoje a falar sobre a aula 9, que é o combate da fé. Então, se você quiser anotar aí já na sua anotação, eu espero que você já tenha pegado a sua Bíblia, eu espero que você já tenha pegado o seu marca-texto, o seu caderno, para que você possa anotar aquilo que você tem achado relevante, para que você possa revisitar esse estudo, meus irmãos. Que você possa realmente se dobrar diante disso, se debruçar diante desse estudo, porque eu sei que muito mais o Espírito Santo tem para nos dar. A gente não tem como a gente falar tudo aqui, né? Mas na medida que nós nos interessamos pelo assunto, o Senhor, Ele abrange isso no nosso ser, Ele nos instrui. Então vai atrás, busca o conhecimento de Deus, que eu sei que certamente Ele te dará. Então, se você quiser anotar aí, sempre a frase que eu deixo no início é: a desobediência, ela é contagiosa. A desobediência, ela é contagiosa. E ele começa o estudo dizendo assim: você já viu uma pessoa começar a caminhada com seu coração ardendo por Jesus, apenas para terminar completamente morna depois de um certo tempo? Você já viu esse tipo de pessoa? Você se pergunta:
Como alguém tão entusiasmado poderia terminar ficando tão letárgico na sua caminhada? Essas pessoas são as baixas de uma batalha que elas deixaram de reconhecer. Judas escreveu uma carta dedicada inteiramente a tratar a respeito desse conflito. E é o que nós vamos falar hoje, tá? Eu sei que a grande maioria sabe aqui, quando eu falo a respeito de Judas, do livro de Judas, não é Judas Iscariotes, amém? Nós vamos falar aqui sobre o que Judas deixou para nós. Se você puder abrir lá em Judas 3, eu vou tentar abrir aqui para ler na minha versão também. Deixa eu ver se eu consigo. Queria dar uma olhada aqui. Judas 3 diz assim: Amados, embora estivesse muito ansiosos por lhe escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiada aos santos. É só o 3. Deixa eu ler agora a versão do estudo. Amados, enquanto eu empregava toda diligência, tá mais bonita aqui, né, essa versão. Amados, enquanto eu pregava toda diligência para escrever-vos acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a pelejar pela fé, que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. Então aqui ele está falando que ele diligentemente, né, ele estava ali e ele realmente foi tomado ali para que escrevesse, para que a gente viesse realmente enfrentar esse combate pela fé. Você consegue sentir a urgência dessa mensagem? Se você quiser ler novamente, ela tem uma grande importância. Amados, toda a minha preocupação era escrever-vos acerca da salvação que nos é comum. Mas eu achei necessário e fui impelido a escrever-vos e apelar urgentemente a vós e a exortar-vos a pelejar pela fé. Judas aqui, ele queria falar a respeito da salvação, mas ele achou prudente, ele achou uma urgência falar para nós batalharmos, pelejarmos pela fé. Pelejar é lutar ou combater. A palavra ardentemente, que consta aí de algumas versões, indica que a intenção é séria. Precisamos fazer essa pergunta: contra o que ou contra quem lutamos? Ouvi respostas diferentes a essa pergunta. Uma sugere que pelejamos pela fé, falando da nossa resistência para com os demônios nas regiões celestiais. Embora esta seja uma guerra espiritual válida, como diz lá em Efésios 6:10, não é dessa luta que Judas está falando. Podemos encontrar a resposta na próxima afirmação de sua carta, que está lá em Judas, no verso 4, que diz assim: pois certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são os ímpios e transformaram a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, o nosso único e soberano Senhor. Agora eu vou ler aqui na versão do estudo. Porque se introduziram disfarçadamente certos homens que já desde há muito estavam destinados para este juízo. Homens ímpios que se convertem em dissolução à graça do nosso Deus. Precisamos batalhar pela fé, porque certos indivíduos se introduziram furtivamente ou disfarçadamente, em outra palavra,
nas nossas igrejas, representando mal a graça de Deus como uma capa ou até uma licença para pecar. A palavra grega para dissolução é a sélgia. O dicionário grego do Novo Testamento é lascívia, luxúria desenfreada ou exagero. Essas pessoas pervertem a graça de Deus, vivendo um estilo de vida exagerado, carnal, enquanto proclamam a salvação pela graça. A Bíblia Viva derrama um pouco mais de luz sobre isso. Ela declara que essas pessoas mostram que depois que nos tornamos cristãos, podemos andar como quisermos, sem medo do castigo de Deus, diz lá em Judas 4, que a gente acabou de ler. Judas disse que esses homens também negam o nosso único e soberano Senhor Jesus. Alguns de vocês devem estar pensando, ninguém poderia entrar nas igrejas hoje e proclamar uma negação de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Você está certo. Qualquer pessoa que tentasse fazer isso não conseguiria escapar impune hoje. Assim como nos dias de Judas. Mas Judas indicou que essas pessoas se introduzem furtivamente, ou na palavra aqui mais para nossa compreensão, ou as escondidas, né, ou disfarçadamente. Elas entram ali para se infiltrar na igreja, para trazer um outro evangelho, né? Um evangelho mais light, onde como nós começamos ali falando no início, né? Pervertendo a graça de Deus, achando que nós podemos viver de qualquer maneira, que nós não temos mais agora já que nós fomos salvos, então a gente pode fazer tudo o que quisermos, porque o Senhor entende, o Senhor conhece o meu coração, Deus é amor, e nós ficamos com essa narrativa sem conhecer o plano completo de Deus, né? Que o plano completo de Deus ali fala a respeito da cruz, do arrependimento, tudo isso que nós já falamos no início. Ninguém que nega Jesus abertamente como Cristo poderia permanecer sem ser notado. O seguinte versículo lança um pouco de luz sobre como essas pessoas conseguem se infiltrar. Se você quiser, você pode abrir lá em Tito, eu vou ler pelo estudo, em Tito 1, 15 e 16. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. Lembra que a gente falou também no estudo passado sobre isso, né? As pessoas, elas falam com a sua boca que amam o Senhor, que reconhecem o Senhor, mas as suas atitudes são contrárias sobre aquilo que elas falam, aquilo que elas pregam. E até citei aquele versículo que fala assim, vocês me honram com a boca, mas o coração está distante de mim. E a nossa vida, ela tem que estar em coerência, né? As nossas atitudes, o nosso estilo de vida, a nossa maneira de viver, ela tem que estar em coerência com aquilo que nós falamos, meus irmãos, porque só falar não vai adiantar. Nós precisamos realmente estar alinhado a nossa fala junto com os nossos atos. E aqui ele fala, eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. Eles não negam o Senhor pelo que dizem, mas fazem isso com seu estilo de vida ou por seus atos, como eu acabei de falar. Ao mesmo tempo, acreditam que conhecem o Senhor. Paulo chamou essas pessoas de impostores. Está lá escrito também em 2 Timóteo 3,13, que diz assim: os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e desviando outros, e sendo enganados e desviando eles mesmos. Então esse estudo está nos dando um alerta, né? Nós estamos aqui pegando algumas porções a respeito da palavra de Deus, para que venha realmente trazer luz, que abra os nossos olhos, meus irmãos, acerca de mensagens, acerca de pregações. Como eu disse aqui, acho que 2 aulas atrás, que glória a Deus
pela nossa liderança. Glória a Deus pela compreensão da palavra. Glória a Deus pelos ensinamentos do nosso pastor José também e da nossa pastora Marta, porque até aqui eles têm realmente sido diligentes a respeito da sã doutrina e nos ensinado. E aqui eles estão dizendo que esses lobos, né, com pele de cordeiro, entram dentro das igrejas e começam a trazer um outro evangelho, que começam a massagear somente o nosso ego, não dizendo que nós não precisamos abrir mão de nada, que a gente pode viver da maneira que nós estamos. Mas não é isso, meus irmãos, que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que dentro de nós precisa haver uma metanoia. Nós precisamos mudar, nós precisamos ser transformados, transformar a nossa mente, transformar o nosso coração, nós sermos realmente mudados, né? A Bíblia fala que nós somos a imagem e a semelhança de Cristo Jesus e que nós estamos sendo transformados de glória em glória. Então há realmente uma transformação a ser feita, né? Como eu disse também no início, aqui é uma salvação que nós precisamos desenvolver. E na medida que nós nos apegamos à palavra de Deus, e na medida que nós nos debruçamos nas escrituras, nas orações, nas meditações, o Senhor, Ele vai nos transformando. O Senhor, Ele vai realmente nos mudando. E é sobre isso que está falando esse estudo aqui. Que nós viemos para o Senhor. Ele realmente derramou a sua graça, o favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Ele nos deu. E a partir disso, meus irmãos, a partir dessa graça escandalosa do Senhor, hoje nós nos prostramos diante dEle. Nós queremos fazer a vontade do Senhor voluntariamente. Nós queremos andar nas pisaduras dEle, andar como Ele andou, ser como Ele é. Nós queremos ser consumidos pelos olhos dele, nós queremos ser parecidos com o nosso Senhor. Olha o que diz aqui. Um impostor é alguém que engana outros por meio de um caráter fictício ou de um disfarce falso, como o lobo em pele de cordeiro. Paulo não limitou o engano deles para com os outros. Ele disse que a influência deles se estendia para eles mesmos. Eles realmente acreditam que servem ao Senhor. Eles confessam ter experiências de um novo nascimento, falando fluentemente na linguagem das Escrituras, enquanto participam de atividades cristãs. A única maneira de discerni-los é pelo fruto de suas próprias vidas. Eu acho isso tão importante. Se você quiser anotar, deixa eu ver aqui, olha. Eles confessam ter experiência de novo nascimento, falando fluentemente na linguagem das Escrituras enquanto participam de atividades cristãs. A única maneira de discerni-los é pelo fruto de suas próprias vidas. Isso está lá em Mateus 7, 18, 20. Vamos abrir lá? Deixa eu ver aqui. Mateus 7. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Meus irmãos, às vezes as pessoas veem ali as pessoas se movimentando dentro da igreja, a pessoa sendo batizada no Espírito Santo, a pessoa falando em novas línguas, a pessoa pulando, e a pessoa olha e diz que aquilo é uma evidência do Espírito Santo, meus irmãos. Mas nós precisamos orar e pedir ao Senhor discernimento da parte do Senhor. Porque a evidência do Espírito sobre as nossas vidas são os frutos, meus irmãos. O que é relevante para nós termos essa compreensão de que a pessoa ela está cheia do Espírito, não é o que ela manifesta somente dentro da igreja, mas é o que ela manifesta fora da igreja. Quem é essa pessoa fora da igreja?
como que é o comportamento dela, qual o meio, qual o ambiente que ela vive, quais são as palavras que saem da boca dela, como ela é dentro da casa dela, porque quando o Senhor nos muda, ele nos muda por completo, ele nos muda por inteiro. Então a maior evidência do Espírito Santo é como é a nossa vida nos bastidores, se nós podemos dizer assim, nos bastidores. Ali é que nós vamos ver se existe realmente uma verdadeira conversão. E aqui nesse estudo então fala, a única maneira de discerni-los é pelo fruto de suas próprias vidas, como nós lemos lá em Mateus. Uma árvore boa não pode dar maus frutos. Esses impostores contaminam a sua carne, rejeitam toda a autoridade e blasfemam das dignidades. Isso está lá também em Judas 8. Deixa eu só ler aqui, que esse daqui eu não conferi. Judas 8, vamos abrir lá de novo? Deixa em Judas que a gente vai voltar bastante em Judas. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. As coisas do céu viram chacotas para eles zombam, eles fazem piada das coisas de Deus, acerca das coisas de Deus. Esse é o tipo desses impostores aqui, como a palavra que está sendo usada aqui. Eles são murmuradores, queixosos, andando segundo a sua concupiscência. E a sua boca diz coisas muito arrogantes, adulando pessoas por causa do interesse. Sabe aquelas pessoas que chegam na igreja e ela tem status, então ele se ajunta a ela para poder obter algum benefício dessas pessoas. Estes são os que causam divisões. Eles são sensuais, como diz em Judas 16. Vamos ler aí. Judas 16. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte e seguem os seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesse. 16 e 19. Todavia, amados, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Edificam-se... É só 19, né? Tá, aí. Então, esta não é uma descrição exata de muitas pessoas que criam problemas nos lares, nos ministérios e nas igrejas. Quando você ouve eu falar a respeito de todos esses que eu citei aqui sobre as divisões, né, deles serem bajuladores, caluniadores, suas bocas serem cheias de iniquidade, não são esses que causam divisões na igreja? Não são esses que não concordam com nada? Que nada está satisfeito, que está sempre murmurando, que está sempre arrumando um pretexto para poder falar mal da liderança, falar mal da igreja, falar mal de alguma coisa. Nunca eles concordam com nada. Não são essas as pessoas que causam essa divisão? Muitas pessoas ingênuas e inocentes foram influenciadas pelo comportamento delas. Ai deles! Isso está em Judas 11. Ai deles, porque foram pelo caminho de Caim e por amor do lucro se atiraram ao erro de Balaão e pereceram na rebelião de Corá. Deixa eu ver aqui na minha versão. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Gente, se vocês lembram, são todos os estudos que nós já passamos. Nós falamos sobre Caim, nós falamos sobre Balaão, nós falamos sobre Corá, demos uma pincelada só na parte de Corá. Mas, olha só, ele compara essas pessoas a 3 homens do Antigo Testamento. Caim, Balaão e Coré. Coré ou Corá? Não sei. Pessoas que em um dado momento desfrutaram de comunhão com Deus ou estavam a serviço de Deus. Caim apresentou uma oferta
desobediente. Ele ficou ofendido quando foi falado com ele, rebelou-se contra o conselho de Deus e cometeu um assassinato. Balaão, ele era ganancioso de poder, posição e dinheiro, e prostituiu a unção que estava sobre a sua vida. Por causa disso, Balaão morreu ao fio da espada por ordem de Deus. Isso está lá em Josué 13:22, se você quiser conferir depois. E Coré era um sacerdote e um descendente de Levi, mas ele se levantou em oposição a Moisés e a Arão no deserto, afirmando: demais é o que vos rogais a vós, porque, pois vos levais sobre a Assembleia do Senhor. A preocupação dele não era o fato de Moisés estar sobrecarregado. Ele queria uma parte da autoridade de Moisés. A sua intenção oculta era se promover. Insubordinado à liderança indicada por Deus, ele acusou Moisés, a quem Deus havia exaltado, de exaltar a si mesmo. Ao fazer isso, Coré se colocou contra a autoridade de Deus, isso está escrito em Romanos 13, do 1 ao 2, e a sua rebelião foi julgada quando ele foi engolido vivo pela terra. Olha só como é importante, meus irmãos. Nós traçamos aqui, diante desse estudo, algumas atitudes de pessoas que não quiseram obedecer, que eles eram rebeldes em si mesmos. E nós citamos a respeito dessas pessoas aqui do Antigo Testamento, que fala a respeito de Caim, de Balaão e de Coré também. Caim, Balaão e Coré foram incapazes de manter o relacionamento deles com Deus, porque o objetivo deles era servirem a eles mesmos. Nós precisamos ter muito cuidado, meus irmãos, muito cuidado quando nós estamos nos apaixonando demais pelo nosso serviço, quando nós estamos nos apaixonando demais por aquilo que nós fazemos e esquecemos do mais importante, que é a oração, é de mantermos a intimidade com o Senhor. Nós não podemos deixar o nosso sacerdócio por causa do serviço que nós temos a fazer no ministério. Nós não podemos nos apaixonar demais por isso. A gente precisa se apaixonar pela presença de Deus. Nós precisamos nos apaixonar por esse lugar de intimidade. E desse lugar de intimidade, o Senhor vai prover esse trabalho, esse serviço debaixo da obediência, e nós vamos andar e nós vamos nos movimentar na igreja, não para algo que vai nos envaidecer, não para algo que nós precisamos ser bajulado pelas pessoas, mas para algo que nós vamos glorificar o Senhor. Esse é o intuito. O intuito sempre foi, desde o começo desse estudo, nós amarmos o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito, das nossas motivações estarem no lugar certo, que é na presença do Senhor, e a partir daquele lugar, nós começamos a nos movimentar nos nossos trabalhos e serviços ministeriais, debaixo dessa graça, dessa unção, porque nesse lugar nós vamos dar glória para aquele que merece. Nós não vamos receber a bajulação do homem, mas nós vamos realmente entregar para o Senhor aquilo que é dele. Aquilo que é dele sempre foi dele, sempre para glorificar o nome dele. Então o objetivo desses homens dos quais eu citei aqui era o objetivo deles era a servir a eles mesmos. Não era o serviço a Deus ou o seu povo que eles buscavam. Judas escreveu essas pessoas ainda mais dizendo, se você puder ler aí, no verso 12. No verso 12, deixa eu ver na minha primeiro. Esses homens são rochas submersas. Nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem água, impelidas pelo vento. Árvores de outono sem fruto, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Ai, meu Deus, esse versículo é de estremecer de temor.
Quando esses homens se juntam a vocês nas festas fraternais da igreja, são manchas malignas no meio de vocês, gargalhando e dando escândalo, comendo gulosamente e empanturrando-se sem se preocuparem com os outros. Olha só o que diz aqui o estudo. As festas fraternais eram refeições em comum, feitas em conjunto pela igreja primitiva. Qualquer espécie de reunião cristã hoje poderia representar uma festa fraternal. Os impostores que frequentavam essas festas eram chamados de manchas, por causa da conduta deles. Agora, olha isso, gente. Jesus está voltando para uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga e nem qualquer outra coisa semelhante. Ele volta para uma igreja sem mancha, mas aqui Judas está advertindo que eles eram como manchas. Olha só, as festas de qualquer espécie de reunião cristã poderia representar. Os impostores que frequentavam as festas eram chamados de manchas por causa da conduta deles. Jesus está voltando para uma igreja gloriosa sem mácula nem ruga, nem qualquer outra coisa semelhante. Os impostores não se encontrarão na Assembleia dos Justos no dia do Senhor. Judas continua: são nuvens sem água, levadas pelo vento. Nuvens sem água. Ilustra o vazio do estado deles. Embora eles tenham uma aparência de santidade, são vazios do caráter de Jesus. Eles têm a aparência de um crente, sem a vida ou a submissão do mesmo. Dê uma boa olhada na próxima afirmação que é feita com relação a essas pessoas. E aí nós partimos para a outra que nós lemos. A paz, Dona Mônica. Seja bem-vinda. E olha só a outra afirmação de Judas. São árvores sem folhas e nem fruto, 2 vezes mortas, desarraigadas. Judas os compara à árvore do final de outono, sem frutos. O outono é a estação da colheita, quando os frutos deveriam estar maduros e pendurados na árvore, mas esses homens são como árvores secas sem fruto. Ele descreveu essas árvores estéreis, desarraigadas, como 2 vezes morta. E esse 2 vezes morta me arrepia. Que descrição 2 vezes mortas. Para estar 2 vezes morto, você teria que estar morto uma vez, voltar a viver e depois morrer de novo. Isso descreve as pessoas que estavam mortas sem Cristo, depois receberam a salvação, apenas para morrer de novo porque se afastaram permanentemente dele em seus corações. São aquelas pessoas que estavam mortas, elas já estavam mortas, porque quem não está em Cristo, ele está morto. E aí eles conhecem o Evangelho, conhecem a Cristo Jesus, eles retornam, eles têm uma vida de novo com Cristo, mas eles se desviam de novo, eles caem. E é como se eles morressem 2 vezes. Ah, meus irmãos. Cuide da tua coroa. Cuide da tua coroa, cuide da sua vida espiritual, cuide das orações, seja diligente com a palavra de Deus, seja diligente nos momentos de oração, seja constante, como nós lemos lá na semana passada. Ele é o amém, ele é o sim, o amém, ele é fiel e verdadeiro, verdadeiramente fiel, ele é fiel e ele é constante. Nós precisamos ser como Jesus como o Senhor nos ensinou, para que nós não venhamos morrer, para que esses homens dissolutos não entrem dentro dos ministérios, ou através, meus irmãos, de alguém que você possa estar andando muito junto e venha causar um engano, uma confusão na sua mente, no seu coração. Nós precisamos proteger a nossa coroa, nós precisamos guardar, meus irmãos, com zelo a nossa salvação. Nós não podemos ser roubados.
E aqui o próximo tópico diz assim: uma vez salvo, sempre salvo? É uma pergunta, se você quiser anotar. Uma vez salvo, sempre salvo? Uma doutrina muito enganosa tem sido propagada por pela grande maioria das igrejas. Ela afirma que uma vez que uma pessoa seja salva, não há como ela jamais perder a sua salvação. Existe um assunto controverso, mas não... este assunto é um pouco controverso, mas ele não precisa ser. O único motivo pelo qual ele é controverso é porque alguns ensinamentos torcem as escrituras até que elas digam o que as pessoas querem ouvir, contrariando a verdade de Deus. Se o coração de uma pessoa está decidido sobre um assunto, ela irá canalizar toda a Bíblia para aquilo que ela acredita, em vez de crer naquilo que ela lê. Desafio então vocês a examinar o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. Não filtre esses versículos bíblicos através de ensinamentos do Dr. Fulano ou do Dr. Ciclano, mas compare versículos com versículos e ouça o que o Espírito de Deus está dizendo. Ouça com o seu coração, ele não mentirá a você. Não há motivo para temer a verdade se você ama a Deus, porque se você verdadeiramente o ama, jamais irá deixá-lo. Primeiramente, precisamos determinar quais versículos se referem às pessoas que foram salvas. Há um bom exemplo em Tiago. Se você quiser abrir lá em Tiago, nós vamos ler o 5, o 19 e o 20. Eu já vou lendo aqui para nós ganharmos tempo. Meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Observe que Tiago disse: irmãos, se alguém dentre vós... Ele não estava se dirigindo àqueles que apenas pensavam ser cristão. Ele estava descrevendo um crente que havia se desviado do caminho da verdade. Mais uma vez, observe que Tiago chamou um irmão que havia se desviado da verdade de pecador. Se ele não voltar pelo arrependimento, o destino dele é a morte. E Judas também descreveu-os como 2 vezes mortos, que é a mesma coisa que nós falamos, foi o que nós lemos agora em Tiago. E é óbvio, com base em Tiago, que essas pessoas que um dia estiveram vivas essas pessoas estiveram vivas em Jesus. O livro de Provérbios também amplia este ponto. Se você quiser também abrir lá em Provérbios 21:16. Provérbios 21:16. O homem que anda desviado do caminho do entendimento repousará na congregação dos mortos. O homem que anda desviado do caminho do entendimento repousará na congregação dos mortos. Para se desviar da verdade, você precisa primeiro andar nela. Então aqui nós estamos falando a respeito de perder a salvação, que muitos dizem que uma vez salvo, sempre salvo, e não é isso que a palavra de Deus ela está nos dizendo. Ele está dizendo aqui a respeito de pessoas que já foram salvas, mas por algum momento elas se perderam. E aqui nós estamos caminhando aqui nesse entendimento. Para se desviar da verdade, você precisa primeiro andar nela. Mas a partir do momento em que uma pessoa se desvia da verdade e ela não voltar ao caminho da justiça, o seu destino final será a congregação dos mortos, que é o inferno. Pedro escreveu em 2 Pedro 2:20, se você quiser ler lá. Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo pleno conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo... Só tá aqui uma parte do versículo, tá bom? Antes de seguirmos em frente, pergunte a si mesmo: será que uma pessoa que escapou da corrupção do mundo pelo conhecimento do Senhor Jesus Cristo seria salva? Será que uma pessoa que escapou do conhecimento do Senhor Jesus Cristo seria salva? Sem dúvida você deve responder sim. Então Pedro está falando sobre pessoas que foram salvas e agora vamos continuar na segunda parte aqui do versículo. Ficam de novo envolvidos nelas e vencidos.
tornou-se-lhes o último estado pior que o primeiro, porque melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Essas pessoas voltaram para o mundo. Essas pessoas foram vencidas pelo seu poder e não procuraram restaurar o seu relacionamento com o Senhor. Os desviados podem voltar para o Senhor por meio do arrependimento genuíno, como nós acabamos de ler em Tiago. Mas se eles continuam enredados, teria sido melhor que eles nunca terem conhecido o caminho da justiça. Em outras palavras, aos olhos de Deus, é melhor nunca ter sido salvo do que receber o dom da vida eterna e se afastar dele permanentemente. Como poderia ser melhor nunca ter conhecido o caminho da justiça? Judas responde a isso dizendo que eles estão 2 vezes mortos, para as quais tem sido reservado para sempre o negrume das trevas, uma eternidade das mais densas trevas está reservada para eles. Aqueles que receberam Jesus conheceram a sua vontade. Peraí, deixa eu ler novamente. Uma eternidade das mais densas trevas está reservada para eles. Aqueles que receberam Jesus conheceram a sua vontade e se afastaram permanentemente e receberão a maior punição da segunda morte. Jesus descreveu o tormento deles. Se você quiser ler, está lá em Lucas 12, 45 e 48, eu vou lendo por aqui. Mas se aquele servo disser em teu coração, o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber, e a embriagar-se, virá o senhor desse servo num dia em que não o espera, e numa hora de que não sabe, e cortá-lo-á pelo meio, e lhes dará sua parte com os infiéis. O servo que soube a vontade do Senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não a soube e fez coisas que mereciam castigo, com poucos açoites será castigado. Daquele a quem muito é dado, muito lhe será requerido, e a quem muito é confiado, mais ainda se lhe pedirá. Quer dizer, a punição daqueles que conhecem o Senhor e negligenciam. A palavra diz que a punição será muito maior para aqueles que conhecem já as Escrituras, a palavra de Deus. Aí o próximo tópico que nós vamos ver aqui é o nunca vos conheci. No último capítulo, vimos o primeiro grupo de indivíduos no estudo passado. O primeiro grupo de indivíduos que esperarão ouvir Jesus dizer para eles entrarem no céu, mas em vez disso, o ouvirão dizer: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ele foi feito para as pessoas que se unem a Jesus unicamente pelos benefícios da salvação, ou pelos benefícios como nós falamos lá a respeito de Corá, de Caim, que nós demos esse exemplo. Os que se unem a Jesus unicamente pelos benefícios da salvação. Essas pessoas seguem Jesus a princípio, mas a falta de compromisso acaba sendo revelada, como no caso de Judas Iscariotes. Então, meus irmãos, aqui está falando a respeito dessa pessoa que vive essa vida com uma capa. Ela está em todo momento falando que ela ama Jesus, que ela crê em Jesus, mas ela não vive aquilo que ela diz, não tem coerência na fala dela juntamente com as atitudes dela. E a palavra de Deus diz que naquele dia o Senhor vai dizer: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Nós não temos que buscar o Senhor somente, meus irmãos,
para nos satisfazer, somente para buscar os nossos benefícios próprios. É lógico que junto com Jesus Cristo vem várias coisas, né? O Senhor, Ele nos cura, Ele nos restaura, Ele nos liberta, Ele nos abençoa com todas as sortes de bênção. O Senhor, Ele faz muito pelos seus amados. A palavra de Deus diz a respeito de várias promessas, mas o nosso coração, a nossa intenção, o nosso coração precisa estar apoiado no lugar certo e não somente ali como se Ele fosse uma pessoa que Ele só vai me dar e nós só vamos ter os benefícios dele. Ele quer se relacionar conosco. O Senhor, Ele quer ter uma amizade conosco. O Senhor, Ele quer que nós conheçamos a Ele intimamente. E nós precisamos desenvolver esse relacionamento com o Senhor. Agora aqui nós encontramos o segundo grupo de pessoas de Mateus, lá em 7, 22 e 23. Essas são as pessoas que perderam a salvação. Aquelas que um dia o conheceram e até fizeram maravilhas. Lembra que nós lemos lá? Que ele fala, eu expulsei demônio em teu nome, eu fiz isso em teu nome, eu fiz aquilo em teu nome, mas ele também diz, apartai-vos de mim, né? Então essas pessoas perderam a salvação, aquelas que um dia conheceram e até fizeram maravilhas em seu nome, mas não resistiram até o fim. Jesus também repreendeu essas pessoas dizendo, nunca vos conheci. Como isso é possível? Se, porém, o justo se desviar de sua justiça e cometer pecado, as mesmas práticas detestáveis dos ímpios, deverá ele viver? Nenhum de seus atos justos será lembrado por causa da infidelidade de que é culpado e por causa dos pecados que cometeu ele morrerá. Isso está lá no livro de Ezequiel 18, 24. É muito importante o fim das coisas do que o começo, meus irmãos. Nós não podemos somente começar bem a carreira, nós precisamos terminar muito bem também a carreira. Nós precisamos viver realmente essa vida de devoção com o Senhor, para que possamos ser capacitados a cada dia nós vivermos essa vida de comunhão com o Senhor. E aqui ele diz que mesmo que se você um dia foi cristão e você cometeu atos de justiça, a palavra de Deus diz que esses atos de justiça não serão lembrados porque você esqueceu o caminho do Senhor. E você foi para outros lugares. Olha aqui, diz assim, se porém um justo se desviar da sua justiça e cometer pecado e as mesmas práticas detestáveis dos ímpios, deverá ele viver? Nenhum de seus atos justos será lembrado. Você pode ter feito muitas coisas boas, você pode ter andado em justiça por um tempo, mas se você não permanecer, ele diz que os seus atos do passado de justiça, eles não serão lembrados por causa da infidelidade de que é culpado e por causa dos pecados que cometeu, esta pessoa morrerá. Deixa eu ver que horas são, vamos só finalizar aqui, daí a gente acaba o próximo depois, na outra aula, tá bom? Deus disse que ele não se lembraria da justiça deles. Seria como se aquilo nunca tivesse acontecido. Isso significa que se esquecerá de que ela um dia existiu. É como se ele nunca tivesse conhecido aquela pessoa. Este é o motivo pelo qual Jesus dirá àqueles que não perseverarem até o fim: nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Guarda isso daí, meus irmãos. Melhor é o fim das coisas do que o começo. Melhor é o fim das coisas. Nós precisamos começar bem, mas terminar bem. Nós precisamos continuar bem, para que a gente não venha ouvir naquele grande dia: nunca vos conheci. Ele se esquecerá da justiça deles, tão certo como ele perdoará e esquecerá os pecados do justo. Ele diz: este é o pacto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escrevereis em seu entendimento, acrescenta, e não me lembrarei mais dos seus pecados e das suas iniquidades. Do mesmo jeito que ele não se lembrará dos atos de justiça do início desse povo, que depois caiu em pecado, aqui ele está falando também de contrapartida, que aquele que estava em pecado e agora se arrependeu e vive em novidade de vida, ele diz que ele também não se lembrará
Ele diz que não se lembrará e que ele fará uma aliança. Deixa eu ver aqui onde está. Porém as minhas leis em seu coração e escreverei em seu entendimento, acrescenta. E não me lembrarei mais dos seus pecados e das suas iniquidades. Deus se recusa a se lembrar dos nossos pecados. O diabo se lembra e ele nos acusa. Mas Deus declara: eu não tenho lembrança dos pecados de vocês. Eu não tenho lembrança dos pecados que você os está acusando. Aos olhos de Deus, é como se jamais tivéssemos pecado. Quando nós decidimos, então, viver essa vida em novidade de vida, juntamente com o Senhor, juntamente com o Espírito Santo, e nós estamos com o nosso coração rendido diante do Senhor, Ele diz que Ele não se lembra mais dos nossos pecados, Ele não se lembra mais da nossa iniquidade, porque agora Ele vê a nossa vida restaurada, agora Ele vê a nossa vida coberta pelo sangue de Cristo, e Ele vê uma voluntariedade na nossa vida de seguir em obediência a Ele, em amor a Ele, e isso vai sendo transformado, meus irmãos. Então nós precisamos batalhar, lutar, combater a nossa fé para que nós não venhamos ser levados por qualquer vento de doutrina. Ai, falta tão pouco. Só falta mais um também. 9 horas, eu vou deixar. Depois a gente vai falar sobre o ponto principal de Judas. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre a desobediência que é contagiosa. Você viu, eu acabei deixando por último e a gente não falou sobre esse assunto, né? Que eu deixei lá o vídeo para vocês, ia falar alguma coisa sobre isso, que é muito importante, o ambiente do qual nós estamos, as pessoas com qual nós andamos, porque é como uma doença, né? Se tem uma pessoa que tá com uma doença contagiosa, o que acontece? Se você tá andando com essa pessoa, você também vai pegar catapora. A pessoa tá com catapora, eu ando com essa pessoa, eu acabo pegando catapora. E assim também, meus irmãos, a desobediência, ela é contagiosa. E nós precisamos escolher um ambiente que nós vivemos, as pessoas que nós andamos, porque elas também, elas podem fazer com que nós venhamos nos contaminar. Amém? A minha mãe entrou aí, paz do Senhor, mãe. E é isso, meus irmãos. Já é 9 horas, eu vou terminar por aqui. Na semana que vem a gente termina essa parte. Só ficou faltando uma. Só deixa eu ver qual que vai ser a próxima aula daí. Olha só, próxima aula. Humildade, a estrada para o sucesso. Humildade, a estrada para o sucesso. Amém? Então vamos orar, agradecer ao Senhor, fecha aí os seus olhos. Paizinho amado, Paizinho querido, nós estamos aqui, ó Deus, diante de Ti, diante da Tua presença, Senhor. Obrigada, Senhor, por essa noite, obrigada, Jesus, por essa oportunidade. Nós Te louvamos, Te agradecemos, ó Deus. Ó Senhor, nós queremos andar, Senhor, na Tua verdade, porque a Tua palavra diz que o Senhor é a verdade. O Senhor é o caminho e a verdade, Jesus. E nós queremos seguir, Pai, toda a verdade, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, abrir os nossos olhos. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, ó Deus, para que possamos Te ouvir, para que possamos Te ver, para que possamos, ó Deus, ter entendimento. Caia sobre nós, ó Deus, o entendimento, Senhor. Ó Deus, ao lermos a palavra de Deus, nos dá o entendimento, o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus que habita em nós, nos dá a compreensão exata, correta acerca das Escrituras. Abre os nossos olhos, aumenta a nossa compreensão, Senhor. Que possamos entender acerca do Seu Evangelho, acerca, Senhor, do plano perfeito, acerca, Senhor, dessa boa notícia, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a compreender, Paizinho. Eu Te louvo e Te agradeço pela Tua presença, Senhor, que é permanente, Senhor, sobre a minha vida, Senhor. Obrigada, Senhor, por todos que estão aqui, todos que estão no estudo, Senhor, todos aqueles que estão empenhados, Senhor, a fazer esse estudo, Senhor, que o Senhor também possa falar no íntimo, Senhor, no secreto, Paizinho, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nos orienta, Senhor, que nós venhamos crescer juntos no conhecimento e no poder de Deus, Jesus. Que nós não venhamos ser enganados por falsas doutrinas, Senhor,
por falsos, Senhor, mestres, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos crescer debaixo da autoridade do Espírito, Senhor, que é isso que nós almejamos, ó Pai. Fica conosco, fala, Senhor, muito mais, Senhor, aqueles que ainda vão entrar, aqueles que ainda vão entrar no YouTube, aqueles que ainda vão entrar aqui na plataforma do Facebook, fala, Senhor, com cada um deles, ó Pai. Dá o discernimento necessário para a compreensão sobre tudo que nós temos falado, Jesus. Eu já te agradeço e te louvo por tudo, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, e todos dizem amém. Glória a Deus, meus irmãos. Obrigada aí pela presença de vocês até agora, até esse momento. E que o Espírito Santo fale muito mais ao coração de vocês. E se Deus permitir, nós estaremos aqui na terça-feira que vem, amém? Então não esquece que sexta-feira, a próxima sexta, culto presencial às 20 horas, tá bom? Deus abençoe vocês.